Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre mais um personagem do Novo Testamento, Epafrodito, o servo fiel até a morte. Filipenses 2, 15 e 30. E para nossa introdução, Epafrodito, cujo nome no grego significa encantador ou belo, foi um homem que muito serviu a Paulo no seu ministério. Era natural de Filipos, uma colônia romana na Macedônia, e era gentio. O equivalente latim deste nome significa pertencente a Vênus. Ele era um membro muito querido da igreja de Filipos. Uma igreja que começara de uma maneira extraordinária, com a conversão de 3 pessoas bem diferentes. Lídia, uma mulher da alta sociedade, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, e o carcereiro, um militar duro, com sua família, Atos 16, 11 e 40. Não o confundamos com o Epáfras de Colossenses 4, 12. Apesar de Epáfras ser uma contração do nome Epafrodito, não temos fonte segura que nos autorize a pensar que se trata da mesma pessoa. Ao falar sobre este irmão, apesar de não termos muitas informações sobre ele, aprender que o reino de Deus não requer simplesmente homens, mas homens que queiram e saibam servir. Primeiro, companheiro, irmão e cooperador, Filipenses 2:25. Com este tríplice título, Paulo se refere a Epafrodito. Quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, sob os olhos da guarda pretoriana, a elite de Roma. Paulo ficou preso no domicílio, Atos 28, 30 a 31, e durante os 2 anos que ficou preso, a igreja de Filipos, que muito amava, mandava um dos membros fiéis para receber notícias de Paulo e levar uma coleta para ele. Sempre a igreja de Filipos tinha ajudado no seu sustento, Filipenses 4, 10, 14 e 15. Mesmo quando outras igrejas falharam. Quando Paulo foi a Tessalônica, 2 vezes a igreja de Filipos mandou ofertas para seu sustento. Epafrodito era esse companheiro fiel, de confiança, que merecia todo o respeito de Paulo. Era uma pessoa convertida de verdade, que trabalhava a serviço do reino. Ele era verdadeiramente um irmão, no verdadeiro teor da palavra, irmão às vezes muito mais chegado que o irmão de sangue, e ele era um cooperador ainda nos sofrimentos de Paulo. Era um camarada que vivia naquela luta, naquele sofrimento de Paulo. Ele também ajudava Paulo a levar a carga, o fardo, e ele pôde compreender que Paulo estava na direção e no controle de todas as coisas. A igreja mandou Epafrodito levar uma dessas ofertas para Paulo em Roma. Filipenses 4, 18. Paulo diz que a oferta levada por Epafrodito era como um aroma suave. Filipenses 4, 18. Paulo reconheceu o sacrifício da parte dos crentes, reconheceu a viagem sofredora de Epafrodito e chamando aquela oferta que ele trazia, oferta aprazível a Deus. Sua igreja cumpre fielmente os compromissos com o sustento dos seus missionários? Muito falha hoje a igreja do Senhor. Se nós... eu lendo um comentário, uma investigação, uma pesquisa, lá fala para nós que, para nossa tristeza, nós investimos quase nada em missões. Se olharmos para todas as igrejas, de todos os ministérios, o investimento alcança R$ 1,30 por mês, quase insignificante. Na faixa mais ou menos de pouco mais de 10 centavos por mês para investir na obra missionária. Quanto nós queremos trabalhar na obra missionária com um investimento desses? Nós precisamos compreender, meu amado, a igreja de Filipos era uma igreja que cuidava, segundo um ministério específico. Epafrodito receberam uma difícil tarefa, levar ajuda a Paulo em Roma,
A viagem da Macedônia para Roma era uma viagem longa, de aproximadamente 40 dias, penosa e perigosa, como eram as viagens naquela época. Ele tinha uma missão especial, Filipenses 2:25. Era vosso enviado, isto é, da igreja de Filipos. Por causa dessa viagem, Paulo diz que ele adoeceu, Filipenses 2:27, e parece que foi uma doença grave. Esteve à porta da morte, Filipenses 2:27. Epafrodito colocou em risco a vida a bem do serviço do reino de Deus. Paulo reconheceu que ele foi mensageiro e auxiliar da igreja. Ele tinha o reconhecimento, a gratidão do apóstolo Paulo. Isso é muito importante, meu amado. Paulo era um homem que tinha um coração agradecido. Todo o esforço daquele irmão em cuidar dele, em trazer, às vezes com sacrifício até da própria saúde, o próprio apóstolo Paulo testifica da doença dele em uma dessas viagens, mas ele sempre estava pronto para cuidar daquele irmão valoroso, daquele missionário valoroso que era Paulo. O sofrimento pelo Evangelho, Filipenses 2:26 e 27. Paulo sentiu muito a doença quase mortal de Epafrodito e reconheceu que Deus, na sua soberania, teve misericórdia, não somente de Epafrodito, mas do próprio Paulo em restaurá-lo. Paulo ficou muito triste com a doença de Epafrodito, verso 27, como também a igreja de Filipos. Sentiu muito quando soube dele. Vemos o conceito alto que a igreja tinha deste servo do Senhor, porque foi muito querido pela igreja e muito útil para ela. Um servo, no verdadeiro teor da palavra, um tipo de Cristo, servia com amor, com qualidade, não media esforços para ser útil. Isso muito difícil de encontrar hoje em nossas igrejas. Com uma preocupação mútua, Filipenses 2:28-30, a igreja de Filipos ficou muito preocupada com a situação de Epafrodito, estando ele longe de casa e muito doente, mas Epafrodito por sua parte, estava angustiado por ter causado preocupação à igreja. Verso 26, é bom ver este amor fraternal. Existe um verdadeiro amor fraternal na sua igreja e preocupação com o bem-estar de cada membro? Com a melhora de Epafrodito, Paulo resolveu mandá-lo de volta a Filipos, embora naturalmente Paulo sentisse muito a ausência do seu companheiro, irmão cooperador. Possivelmente, Paulo mandou sua carta aos Filipenses aos cuidados de Epafrodito. Paulo pediu à igreja recebê-lo com alegria e com honra. Será que havia alguém na igreja dizendo que Epafrodito era um fracasso no ministério? Que ficou doente e quis voltar para casa? Que era um outro João Marcos? Qual a sua atitude diante das pessoas que trabalham na obra do Evangelho e ficam doentes, têm de abandonar o trabalho do Senhor? Olha, nós somos insuportáveis. Nós julgamos demais, meu querido, sem sabermos as razões, as lutas, o que está passando por dentro da pessoa. Porque nós olhamos para Epafrodito, meu querido, ele estava com pesar de voltar. Ele queria estar com o mestre, com o discipulador dele, que foi Paulo. Mas era necessário que ele voltasse. Que ele voltasse para realmente cuidar de todas aquelas sequelas que aquela enfermidade havia deixado nele. Paulo estava liberando ele daquela tarefa árdua. E verdadeiramente, meu querido, nós compreendemos o amor que aquele homem tinha pela causa e pela obra do Senhor. E para concluir, estudar um pouquinho sobre a vida de Epafrodito foi muito gratificante, pois apesar de pouco sabermos sobre ele, com certeza muito podemos aprender com ele, fazendo serviço para Deus, sem analisar riscos, pois os riscos pertencem ao Senhor, que nos fez promessa gloriosa de acompanhar-nos até o fim da jornada. Mateus 28:20. Oremos para que Deus levante em nosso país homens e mulheres do tipo de Epafrodito, que se dispõem a dar a própria vida na obra do Senhor, sem dúvida. Devemos seguir o conselho de Paulo e honrar sempre homens como esse, Epafrodito, cooperador fiel, irmão verdadeiro,
Que aplicações práticas eu posso tirar da vida desse homem para mim? O que eu acho de pessoas que dizem que Deus não exige sacrifícios? Até que ponto deve haver sacrifícios? Como conciliaríamos o dever familiar com o dever da obra? Será que esse tipo de sacrifício foi só para aquela época e naquelas circunstâncias? Deus não está interessado só na quantidade do serviço prestado, mas na qualidade dele. Romanos 12, 1. Isso é para nós nesta manhã. Eu gostaria de deixar para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.